Querido Pai Santo, estamos em Tua presença. Pedimos a Tua direção e proteção, pedimos, meu Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos alunos, pelos nossos professores. Abençoe e guarda, meu Senhor, toda a Tua igreja e todos os Teus servos, Pai, que amam e trabalham na escola bíblica dominical. Querido Pai, ouve a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar a EBD na web. Nós vamos fazer o comentário. Na semana passada eu não postei o vídeo da primeira lição, fiquei esperando que alguém falasse alguma coisa e não falaram. Ninguém falou nada. Eu sei que eu tenho muita tranquilidade, meus irmãos na igreja não cobram, meus irmãos no ministério não cobram, mas eu fiz de propósito, esperando ouvir alguém, e aí o vídeo, por que foi? Não vai postar mais? Mas é como se não interessasse. E eu sei que interessa muito a mim, interessa muito a alguns, e quem sabe depois possa interessar a alguém que não está interessando hoje. Mas nosso tema da segunda lição para 8 de outubro de 2017, é a salvação na Páscoa judaica. O tema vai nos levar aos princípios da Páscoa, o porquê da Páscoa, a aplicação destes princípios na vida da Igreja de Jesus e a correlação entre aquele cordeirinho, aquele animalzinho lá que foi usado às centenas, aos milhares, no dia da Páscoa dos judeus. A ordem era preparar um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, se combinar com os vizinhos e fazer assim. Mas nós vamos ver também estes princípios, a correlação daqueles cordeirinhos lá que foram abatidos naquele dia com Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, a nossa leitura. A salvação na Páscoa judaica. A verdade, o textuário diz: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6:6. A verdade prática diz: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Na verdade, a libertação que nós aprendemos na Páscoa, o que nós vemos ali, o simbolismo da Páscoa, todo aquele simbolismo apontava para a obra que Deus tinha no seu coração, mas não estava plenamente revelado. Claro que isto é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a proclamação do Evangelho e a constituição da igreja para proclamar a salvação até o final da dispensação dos gentios. A nossa leitura em classe é Êxodo 12, 21 a 24 e o versículo 29. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei, tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre.
E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu faço questão de ler, eu tenho propósito de ler, eu me proponho a ler, pensando em quem não tem a literatura, em quem não tem mais condição de ler, a visão não ajuda, e é uma questão minha, gosto, acho importante, não procuro moleza, mas é muito bom quando alguém facilita o nosso aprendizado. A introdução diz, na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão, promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus, a sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nesta lição, estudaremos os aspectos-chave e simbólicos da Páscoa e o novo significado que tão importante celebração assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, na sua infinita bondade, ele ensina com lições bem práticas. Aquele animal irracional, tirado do curral dos seus criadores, ele passava a representar o seu proprietário, quando oferecido na condição de holocausto. E a gente sabe que um animal irracional, que não tem vontade própria, que não é tentado a pecar, que o que fizer de mortífero, de mortal, o animal que mata, porque o cordeiro não faz isso, mas tem animais que matam, o cavalo mata, o dono com uma queda ou pisando em cima, tem animais que matam os cães, um cão pode ficar doente, com raiva, matar o seu dono, e os animais eles não são responsáveis. Se os animais não podem ser responsáveis, nem responsabilizados, por que ele podia representar o seu dono? O dono pecava, matava um cordeirinho e isto era válido. A gente já sabe, você já sabe, não precisava talvez nem eu dizer ou lembrar. Mas a pura misericórdia de Deus, a misericórdia, Deus na sua infinita misericórdia, aceitava que o cordeirinho inocente, sem raciocínio, sem consciência de maldade ou da maldade, fosse substituto do seu próprio dono. Então, isto já é uma manifestação da bondade de Deus. O primeiro tópico, meus irmãos, aqui é a instituição da Páscoa. Tem umas coisas que, como sempre, eu sou um professor meio ranzinza e eu discordo dos escritores, eu posso fazer isto. A Bíblia Sagrada eu não entendo muita coisa e pelo fato de eu não entender, eu posso fazer diferente, ensinar diferente, dizer diferente, pela falta de capacidade para entender a sua profundidade. No que diz respeito a uma lição como esta, eu, apesar de não ter o nível avançado destes homens, mas mesmo assim eu me atrevo a discordar e expor-me. Então, o tema é a instituição. Aqui, o primeiro tópico, a instituição da Páscoa. O livramento nacional. Para o povo de Israel,
A Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mas ainda, essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Êxodo 12, de 1 a 13, e o versículo 16. Historicamente, foi o último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascal que possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Êxodo 12, 29 a 51. Aqui nós temos o primeiro momento da saída, quando eles são caçados, eles vão ser combatidos para voltarem à condição de escravos e já era tarde. O segundo item, nós temos aqui sobre a libertação da escravidão. Os israelitas, aqui eu começo a discordar. Quer ver? Eu me exponho, eu acho que eu sou um indivíduo muito prático, porque eu me exponho sem pensar no risco de alguém dizer, mas quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Então, você que é aluno, você que é professor, você que tem responsabilidade em ajudar os outros, então, vê se você entende assim ou discorda. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito, correto? Êxodo 12 e 40. Na maior parte, é aqui que eu discordo, na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. É aqui que eu começo e eu vou me expor mais ainda. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora. Logo, não havia dignidade nacional para a escrava, para a nação escrava, para o povo escravo. Entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. Aqui ele está entre uma aspa, aqui está entre aspas, porque é o que Deus diz a Moisés, no capítulo 6, versículo 5. E lembrou-se da sua aliança e do sofrimento, da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que lhe proveu o livramento. Mas aonde é que o professor Freire, que o irmão Freire, discorda? É que ele diz que a maior parte do tempo, dos 430 anos, Israel ficou escravizado no Egito. E ele, a seguir, escreve nesse mesmo item segundo, que a nação escravizada, o povo, aquela gente escravizada, ela teria que ficar na dependência política, na dependência econômica, na dependência social da nação. E sujeita, obrigada a praticar a religião da nação dominadora. Com Israel, aconteceu parte disto. Eu vou dizer o seguinte, Israel não passou nem 100 anos escravo no Egito. Aí, é louco! Eu vou dizer e vou mostrar pela Escritura por quê. Israel não passou 100 anos de escravidão no Egito. Israel entra no Egito sem representar praticamente nada. Não representava vantagem para o Egito,
porque era apenas uma família grande, era o Jacó com 70 pessoas. Então não era vantagem para o Egito, era vantagem para Israel, porque ia ter uma terra, ia ter um espaço, ia ter uma garantia, porque um filho de Jacó era grão-vizir, ou primeiro-ministro, se assim a gente pudesse identificar. Ele era um vice-rei, ele era a segunda pessoa depois do faraó. Então Israel entra no Egito com vantagem para Israel. O Egito não tinha vantagem nenhuma em ter, ou deixar de ter, uma família com 70 pessoas. Não tinha vantagem nenhuma. Então, Israel entra no Egito, entra com vantagens. Depois, Israel recebe esta terra, é protegido e fica, quem sabe, muito tempo ali, só prosperando. Só prosperando. Cresceu em todos os aspectos. Israel cresceu numericamente, cresceu socialmente, cresceu culturalmente, porque absorveu a cultura do Egito, e cultura não tem nada a ver com religião. Cultura é cultura, religião é religião. Cultura é arte, cultura é aprendizado, cultura é expressão, enquanto que religião é outra coisa. A mistura que se faz de religião com cultura é porque querem fazer, mas dá para ser culto sem ser religioso e dá para ser religioso sendo burro. Então não tem uma coisa, não implica na outra. Eu poderia ser muito culto sem ser crente. Tem muita gente culta que não é crente. E eu poderia ser muito crente, muito mais crente, sem saber nem isto que eu sei. Então, Israel tinha muitas vantagens em estar no Egito, até porque se não tivesse, Deus não teria colocado eles lá. E Deus disse a Jacó, desce para o Egito e eu descerei contigo. E o José vai te assistir até o fim, ele vai fechar os teus olhos quando você morrer. Então, por que eu discordo que Israel não passou esse tempo todo de escravo? Porque quando Moisés nasceu, Moisés está agora com 80 anos no Êxodo, por ocasião do Êxodo, Moisés tem 80 anos. E o Moisés, quando nasceu, o faraó usava de subterfúgio para perseguir. Não havia perseguição aberta contra Israel, não havia controle de natalidade forçado contra Israel, e o faraó orientou as líderes das parteiras. Naquele tempo, a obstetrícia era feita por mulheres. E o faraó orientou as líderes das parteiras para matar os meninos hebreus ao nascerem. Mas isto era um segredo. Era um segredo. Os meninos, ao nascerem, não sendo assistidos, não havendo essa providência das parteiras, como não houve no caso de Moisés, então havia um decreto de cunho religioso, tinha lá uma implicação religiosa, para lançar esses recém-nascidos no Nilo, que era o rio da vida para os egípcios, e os crocodilos, os animais lá, eram divinos. Então, Israel passa a ter um conflito violento em relação aos seus filhos que nascessem por ocasião do nascimento de Moisés. Antes, não há registro de perseguição, antes, não há registro de escravidão, e quando Moisés, adulto, quando Moisés, já rapaz e já formado, com 40 anos aproximado, quando Moisés vai tentar interferir na relação de trabalho forçado dos homens israelitas, é que a coisa começa a piorar.
E é tão provado que não era uma escravidão como alguém pinta, que a filha do faraó, ao tirar o menino Moisés das águas, tinha pago, tinha compensado financeiramente a mulher, que era a própria mãe, mas a princesa não sabia. A princesa disse: você vai cuidar deste menino e eu te pago. Então, qual é a nação que escraviza e paga os escravos pelo serviço que faz? Que eu saiba, nenhuma. Escravo é escravo e não ganha dinheiro. Escravo não tem salário, nem carteira assinada, nem compensação. Escravo só tem realmente desprezo e sofrimento. Uma outra coisa que eu quero deixar claro para você, é para você que aprende, para você que ensina, é que quando Israel sai do Egito, saiu com muitos animais, com muita riqueza, além de sair com ouro e prata, com muita coisa que Deus mandou que eles tomassem emprestado. E o Egito estava apavorado com a última praga e não negou o que foi pedido. Roupas, calçados, dinheiro, quem sabe vasilhames, coisas que eles iam precisar no deserto para botar alimento, para botar água. Bom, os egípcios não negaram o que foi solicitado. Deus tinha orientado e isso aconteceu. Então, fica muito claro pelas Escrituras que a escravidão não foi antes de Moisés nascer, e sim depois. Até Moisés estar formado, essa escravidão não era uma coisa tão terrível, porque os israelitas tinham possessões. Se os homens, na idade de serviço militar, eram obrigados a trabalhar para o faraó, é uma verdade, isto é uma verdade, mas mesmo assim, as famílias prosperavam, que quando saíram com grande riqueza, com grandes rebanhos. Quando Moisés faz a primeira guerra, matando lá Sion, rei dos amorreus, e Og, os dois reis, Sion e Og foram mortos, a terra foi tomada e foi repartida com Manassés, com as tribos de Manassés e Efraim, se não me falha a memória, não sei, nem tinha pensado nisto agora. Então, 2,5 tribos ocuparam aquela terra e a justificativa dos judeus é que tinha muito rebanho e a terra era boa. Então, o que os escravos do Brasil levaram quando houve a Lei Áurea? Levaram peia, mais ainda. Saíram sem nada. Viraram moradores de algumas propriedades, alguns continuaram sofrendo, apanhando, sem nenhuma autoestima, portanto, libertos e vivendo como cativos, porque não tinha nada para viver. E com Israel não foi assim. Portanto, Israel não passou nem 100 anos. O máximo que Israel possa ter passado de escravidão propriamente dita foi 100 anos. Quando Moisés nasceu, o ditador, que era o faraó, usava de subterfúgio para eliminar os meninos hebreus. E até onde sabemos, ditadores que escravizam povos, eles não têm o que esconder. Portanto, a nação, o povo hebreu ainda não estava sob escravidão ferrenha quando Moisés nasceu. Só veio a se tornar terrível a escravidão depois do Moisés crescido e principalmente quando ele, como príncipe egípcio, tentou interferir na relação entre os hebreus e os egípcios. Houve aquele assassinato que ele escondeu o cadáver lá, que também me maravilha muito. O homem que escreveu o mandamento não matarás tinha um crime nas costas. Isso também aponta para a misericórdia, a graça, a salvadora, a misericórdia, o amor, o poder, o perdão.
Então, é por isso que eu discordo. O item 3 deste mesmo primeiro tópico vai falar sobre a nova celebração judaica. Até a 10ª praga, Israel não sabia o que era Páscoa. Sabia o que era cordeiro, sabia o que era sacrifício, sabia o que era culto. Tinha um culto lá de alguma forma, eles cultuavam a Deus, mas eles não sabiam o que era a Páscoa, porque a Páscoa tem origem exatamente na 10ª praga. Então, aqui vamos ao texto. A Páscoa passou a ser uma nova festa religiosa dos israelitas. Por essa celebração, pois essa celebração foi instituída por Deus, mediante o legislador Moisés. E um novo ano religioso começou. Na verdade, começou o ano religioso e civil. O Senhor Deus falou, este é o primeiro mês. Para vocês é o primeiro mês, ou seja, agora que vocês vão contar a verdadeira história de vocês. Mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso, Êxodo 12, de 1 a 20. Os israelitas passaram 8 dias comendo pães sem fermento, o matzá, palavra hebraica, que significa pureza, se não me falha a memória. O matzá, isto é, fatias de pães asmos, pães sem a presença de fermento, representando vidas sem a iniquidade, sem a presença da corrupção. E tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida, ao ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes da massa levedar. Deus faz tudo muito bem feito, orienta muito bem, e a orientação era esta: não comer pão levedado. Agora, se Deus mandou preparar o cordeiro, no dia 10, separe o cordeiro, escolha o cordeiro, não pode ter defeito, não pode ter mancha, não pode ter nada estranho no cordeirinho, tem que ser um cordeirinho perfeito. Escolhe no dia 10. Por que Deus não mandou fazer o pão no dia 13? O problema não era o que não ter tempo. O problema é porque não era para ter fermento. Representava pureza. O fermento, ele muda a natureza da massa, ele interfere naquele elemento e, portanto, existe uma mutação, uma corrupção, uma mudança. E, biblicamente, o fermento representa pecado, corrupção. Então, não foi colocado, não foi permitido a ingestão de fermento, não era pelo fator tempo, era pelo fator necessário, era para representar a pureza. Pelo fator tempo, Deus podia ter mandado fazer um dia antes, porque Deus mandou preparar o cordeiro 4 dias antes. Não era abater, o cordeiro só podia ser abatido na tarde do dia 14. Mas ele foi separado, possivelmente, na tarde do dia 10. Então, meus irmãos, eu acho bom ensinar, eu acho bom aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu fico maravilhado, porque as escrituras é tão profunda quanto os oceanos, ninguém nunca vai conhecer, e eu sou apenas um desajeitado navegante neste mar maravilhoso. Então, meus amados, o irmão Freire ensina assim, pensa assim, e não tem a menor dificuldade em se expor. A ausência do fermento não era pelo fator tempo, era pela necessidade de pureza.
O segundo tópico é o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados, para a correção, melhor dizendo. O sujeito errava, pecava, oferecia um cordeiro e, com a sua oferta, ele se reabilitava para estar no santuário, lá no tabernáculo, onde quer que fosse. No Antigo Testamento foi assim. E ele foi introduzido na cultura dos israelitas, o cordeirinho, foi introduzido nesta cultura, neste culto, nesta relação israelita, quando Deus libertou o seu povo, conforme nos relata Êxodo 12, de 3 a 10. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. Aí entra aqui os critérios. O animal deveria ser completamente limpo. Limpo em tudo. Não podia ter mancha na vista, aquela pintinha lá, chama velida. O animal não podia ter defeito na visão, não podia, claro, não podia ser cego. O animal não podia ter uma pata torta, o animal não podia ter mancha na pele, nos pelos. Era uma exigência, completamente limpo. Não podia ter manchas e nem outros defeitos. A mancha não é um defeito, mas, de qualquer forma, nem podia ter manchas e nem defeitos. E precisava ser imaculado e plenamente saudável. O cordeirinho tinha que ter toda a condição para consumo humano. Ele tinha que ser absolutamente limpo, absolutamente sadio. Agora, para o consumo humano, ele podia ser preto, branco, malhado. Agora, para os sacrifícios, só podia ser branquinhos. Também não podia ser pretinhos. Podia ter cordeiro pretinho? Tinha. Tinha cordeiros pretos, apesar de ser raro no Oriente. Tinha cordeiros negros, tinha cordeiros brancos e tinha cordeiros malhados. Para os sacrifícios, só seriam aceitos na mesa do Senhor o cordeiro branco. A questão era que aquela cor representava a pureza, a ausência de mácula. E este cordeiro tinha que ser assim saudável. Levítico 4:32, números 6 e 14. Todo esse simbolismo, claro, maravilhosamente claro aqui, apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, o Filho de Deus, perfeito em essência, perfeito em existência, perfeito em ensinamento, perfeito em obras, perfeito em ministério. Jesus foi absolutamente perfeito. E aquele cordeiro tinha que ser absolutamente limpo. Era um antítipo. Era uma coisa que apontava, ele prefigurava. O cordeirinho da Páscoa prefigurava o Cordeiro de Deus. O segundo item, aqui fala, Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele fala aqui da Páscoa cristã, e a Páscoa cristã para nós, num certo sentido, hoje esses ministros modernos, doutores, 3, 4, 5 vezes que nós estamos, nossas igrejas estão, eu uso minhas expressões do campo, nossas igrejas estão entupidas de doutores, estão atufalhadas, como diz o matuto, como diz o sertanejo, estão cheias de doutores. Agora, quem faz doutor é doutor. Esses doutores aprenderam com outros doutores. Na grande maioria, eles têm bem menos aprendizado bíblico, tem mais aprendizado filosófico, tem mais aprendizado literário, tem mais aprendizado cultural. E eu parece que não tenho de nada. Mas é por isso que eu também tenho toda a liberdade para me expor. Aqui, meus amados, nos diz que
a Páscoa cristã. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Até aqui está bem. Mas a Páscoa cristã, do ponto do que ele quis dizer aqui, é como se fosse realmente a nossa ceia. E Jesus é apontado como nossa Páscoa, e se for isso, está correto. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era sombra do apresentado no Novo Testamento. Morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, aqui deixa mais um ponto mais adoutorado do que bíblico. Eu não sei qual a necessidade que crente tem de comemorar a Páscoa. Mas ele colocou aqui no item 2 do segundo tópico. Ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Eu não sei o que ele quis dizer, nossa Páscoa, porque a Páscoa, da forma que o mundo consome, com coelho da Páscoa, ovo de Páscoa, um monte de pascuagem aí, tem nada a ver com as Escrituras e muito menos com a igreja cristã, com a igreja evangélica. Aquilo ali é mercado, comércio, religião, no máximo. O máximo que eu posso dizer de positivo é que pertence à religião ocidental, o catolicismo romano. Mas a igreja de Jesus não tem nada a ver com Páscoa. Tem nada a ver com Páscoa. Comemorar a Páscoa? Não tem. Até onde eu conheço. Como igreja, se estão mudando a coisa e se estão fazendo isto, como já tem até festa junina, aí são outros 500. É outro tipo de deturpação, de deformação, de violação. Mas indicação bíblica não é. Então, nós, comemorando a Páscoa sem levar em consideração seus valores bíblicos, ela fica vazia de sentido, é o que ele diz. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele, a nossa culpa foi anulada definitivamente. Perfeito. Se Jesus representa, se o Cordeiro da Páscoa representava Jesus, e Jesus representa a nossa profunda redenção, a nossa perfeita libertação, ele é a nossa Páscoa. Mas nós não comemoramos Páscoa, não temos esta necessidade, muito menos ordenança. O que o Senhor nos ordenou foram as 2 ordenanças do Senhor Jesus, que o Evangelho é pureza e simplicidade. As 2 ordenanças do Senhor Jesus foi a ceia e o batismo, ou o batismo e a ceia, para não inverter as coisas. O batismo, você se batiza e participa da ceia. São as ordenanças que nós temos. Se alguém comemora a Páscoa, está precisando fazer, está querendo fazer porque quer, está querendo compromisso não, digamos, não aconselhável. A Páscoa é um valor profundo, teve valor profundo em toda a história de Israel, continua tendo valor profundo para Israel, teve um valor profundo para nos ensinar que Jesus Cristo foi exemplo em tudo, e na última Páscoa ele instituiu a ceia, que é, se posso dizer assim, a Páscoa da igreja. Mas nós comemoramos a Páscoa com comida especial, com pão levedado ou sem levedar, com levedo ou sem levedo, com isso aí está absolutamente fora de contexto do Novo Testamento. Ele diz, além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro. Bom, Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar-nos
de assentar nos lugares celestiais em Cristo, Efésios 2:6. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados, que eu inverteria. Somos perdoados, porque o que era o cordeiro? O sacrifício do cordeiro, lá no Israel mesmo. O sacrifício do cordeiro era para cobrir, o sangue do cordeiro cobria a mancha do ofertante, o pecado do ofertante. Então, o sacrifício do cordeiro tirava o pecado que impedia, eu poderia entrar no santuário, oferecer o meu sacrifício, o meu incenso, fazer o meu pedido, pagar lá o meu voto ao Senhor Deus. Bom, então, eu não inverteria, ou melhor, eu inverteria aqui, eu não colocaria invertido assim. Primeiro, santificado, segundo, justificado, terceiro, perdoado. Eu colocaria exatamente o inverso. Primeiro, perdoado, depois justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo, é ele quem justifica, e santificados no caso de viver uma vida separada, uma vida com uma separação com motivação de louvor. Eu não me separo para servir a Deus, não é para ser chamado de beato. Eu me separo para louvar a Deus com a vida. Você deve fazer isto, quem faz deve fazer assim. Então, nesse segundo tópico, nós só temos 2 itens. E o terceiro, ou melhor, o segundo aqui, o que é o último, fala exatamente sobre a questão da Páscoa, a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, como fazem por aí, não tem nada a ver com Evangelho, nem com Jesus. Tem nada a ver com a igreja cristã. A Páscoa cristã, como fazem por aí, é apenas comércio, expressão de comércio, e quando muito, da religiosidade, não da fé em Jesus Cristo. O terceiro tópico, meus irmãos, fala do sangue do cordeiro. E é aqui realmente muito bom, muito bem feito. O significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e capítulo 4, versículos de 1 a 7. No primeiro caso, o sacrifício aqui, não diria um sacrifício, foi quando Deus providenciou pele de cordeiro, pele de animais, para vestir o casal que estava desnudo. E no segundo texto é quando Abel oferece o seu cordeiro ao Senhor e é aceito, enquanto que o Caim, por ser perverso, não foi aceito com a sua oferta. Poderia ser a oferta do Caim, ela poderia ser de abóbora, podia ser de melancia, podia ser de trigo, podia ser de cevada. A oferta do Caim, como oferta da terra, produto da terra, podia ser de qualquer espécie de cultivo da sua terra. Ela não seria rejeitada se ele não fosse perverso. Até porque, nos dias mosaicos, Deus instituiu a festa das primícias com uma oferta dos primeiros frutos colhidos na plantação de quem cultivava a terra. Portanto, Caim só não foi aceito com a sua oferta porque ele era perverso. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado, quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. Isaías capítulo 59, versículo 2. O sacrifício era oferecido para a expiação dos pecados, para livrar o transgressor, né? Em que este era perdoado e, mediante essa expiação, tinha a sua relação com Deus restabelecida. Então, o sacrifício no Antigo Testamento, ele tinha esta finalidade, restabelecer a comunhão perdida. E o maior símbolo, e principalmente desse ritual, era o sangue do animal sacrificado. Isso porque sangue na Bíblia representa a vida, e a vida do animal
era derramada, lá o sangue derramado. Isso, olha, isso aqui, eu só complementaria com um pouquinho só. Ele diz, o sangue na Bíblia representa a vida e a vida do animal derramada no sacrifício era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. A vida daquele animal, ou seja, o sangue derramado, o sangue do animal, que era a vida, representava a vida de seu possuidor. O sangue do animal que era oferecido representava a vida do ofertante. Mesmo que o ofertante viesse de longe, como nos dias de Jesus, eles estavam vendendo ali animais, tinham os garajal vendendo pombos, porque pobres ofereciam sacrifício de pombos. A vida do animal oferecido, ela representava a vida de quem ofertava. Isso é verdade. É perfeito. Isso aqui é perfeito. E restabelecia, apontava para uma reaproximação, uma reconciliação do homem com Deus. O segundo tópico, aliás, o segundo item desse terceiro tópico diz, o sangue do Cordeiro Pascal. Antes do advento da última praga, antes de chegar à última praga, antes de Deus enviar a última praga, lá aos egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. Isto está escrito que era no dia 10. Então, a questão do pão ser não fermentado não era o tempo. Era a natureza da oferta, a natureza do alimento, não podia ser levedado. Então, aqui, eles preparavam o cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3. A orientação era a seguinte: após matarem o cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras e no umbral, ou seja, na viga superior da porta, a viga superior chamada umbral, e nas ombreiras, que representam onde passa, onde você encosta o ombro direito e o ombro esquerdo. No umbral e nas ombreiras da porta de suas casas, Êxodo 12, 7. Isso serviria de sinal para que quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Êxodo 12 e 13. Eu acho lindo isso aqui, está muito bem feito. Era exatamente isto. Agora, a linguagem humana empregada nas Escrituras também é formidável. Deus se lembrou da sua aliança. Deus esquece de quê? Deus não esquece de nada, mas está escrito assim, porque é para comunicar Deus como sendo um de nós. Apresentar Deus como sendo um de nós. Deus lembrou-se da sua aliança e ouviu o clamor dos israelitas. Agora Deus manda botar sangue em cima na porta, do lado direito, do lado esquerdo da porta, para que ele passando visse aquilo ali como sinal e a morte não entrasse na casa. E Deus precisava de um sinal visível. É linguagem humana nas escrituras sagradas para nos ensinar verdades divinas. Esta era a orientação. E assim, a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas, e o sangue do Cordeiro Pascal foi o símbolo de proteção deles diante da morte. Nesse sentido, o sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1, e 29 e 30. Nesse sentido, esse sangue, o sangue do Cordeiro, nos protege da morte eterna, nos protege da maldição, nos livra da maldição que foi originada pelo pecado. Aqui ele faz a citação, 1 João, primeira epístola de João, 1 e 7, quando o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tal como o sangue do Cordeiro Pascal, que livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e da condenação eterna.
perfeito, extraordinário para vocês e para mim. A finalização aqui, no terceiro item, é o sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa na última ceia, aí também é perfeito, porque Jesus tinha que celebrar a Páscoa. Eu é que não tenho. Você também não. E o escritor também não. A Igreja de Jesus não tem que celebrar a Páscoa. A Igreja de Jesus tem que relembrar a sua morte na última Páscoa, que ele participou, mediante a Santa Ceia que ele instituiu. Que alguém também, Santa Ceia, Ceia do Senhor, vamos dizer memorial, porque ele disse, é para vocês não esquecer. Fazer isso aí em memória de mim. Então, meus queridos, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Era o real cordeiro, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Jesus, ele é tudo. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Cordeiro de Deus, Filho de Deus por ser divino, Cordeiro de Deus por ter se feito humano, matéria. Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele era o sacerdote dos bens futuros, dos bens eternos, e, ao mesmo tempo, era a oferta da Páscoa. Jesus é tudo. Tudo em todos. Por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o melhor, é o mediador da nova aliança. E, mediante seu sangue, redime de modo efetivo ao que crê. Ele redime de modo pleno, efetivamente completo, ao que crê. Hebreus 12 e 24. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça, pela fé. Hebreus 4 e 16. E a autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 e 5. Desse modo, Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar da comunhão. Aqui está escrito intimidade. Mas eu não tenho intimidade nem com determinadas pessoas que eu conheço. Para ter comunhão com Deus, para interceder uns pelos outros e para anunciar as boas novas dessa nova aliança. 1 Pedro 2 e 9. Meus queridos irmãos, é muito bom aprender. É muito bom ensinar. E precisamos fazer isto desassustadamente. No subsídio teológico, aqui no subsídio teológico do último tópico, foi feito um comentário aqui, diz, como Cordeiro de Deus, aqui, esse cenário forma a base para a presença do sangue de Cristo no Novo Testamento. O derramamento do sangue de Jesus na cruz encerrou sua vida terrena, pois ele voluntariamente ofereceu-se para morrer em nosso lugar como Cordeiro de Deus, que foi assassinado. Isso aqui eu achei um absurdo, esse comentário. Jesus não foi assassinado. Um assassinato é uma morte sem propósito. Se o propósito do assassino, digamos, seja roubar, que se torna um latrocínio, a pessoa que morreu foi apenas vítima. Jesus não foi assassinado, porque se os judeus queriam matar Jesus, porque ele se disse filho de Deus e justificaram, o sacerdote rasgou as velhas, para que eu quero mais testemunha? Isola as testemunhas, dispensa, não quero mais testemunha, não precisa. Ele já disse que vai, mas vamos ver, o Filho de Deus subindo e descendo, já chega. Bom,
Se eles eliminaram Jesus porque se fez igual a Deus, dizendo que era o Filho de Deus, não era um assassinato, era um justiçamento. Se ele tinha blasfemado, conforme a compreensão deles no Antigo Testamento, a morte de Jesus não era um assassinato, era porque assassinato alguém fica culpado, e um justiçamento ninguém fica culpado. Qualquer pessoa pode cometer um assassinato e ela é culpada por aquilo. Os judeus, após eliminarem uma pessoa com base na lei, elas não eram responsabilizadas. O problema com Jesus é porque foi forjado e Deus encobriu aquelas coisas mesmo a eles tinham que fazer porque tinha que acontecer, mas não foi um assassinato. Assassinato é uma morte sem propósito, e a morte de Jesus tinha propósito nos dois aspectos. Para os judeus, o propósito era impedir que alguém mais se fizesse filho de Deus, se dissesse, se autoproclamasse filho de Deus, portanto, blasfemando, dizendo, eu e o Pai somos iguais, somos um. Então tinha um propósito, podia estar errado do ponto de vista do céu, mas do ponto de vista judaico estava correto. E Deus tinha um propósito, porque esse cordeiro, conforme nós vimos aqui, em Apocalipse 13, esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, portanto, a morte de Jesus tinha propósito. O assassinato nunca tem propósito, nunca terá propósito. E todo assassino é culpado. E da morte de Jesus não tinha culpado. Se tivesse um culpado, era Deus. Porque antes que judeus existisse, ele já tinha eliminado, já tinha sacrificado o seu cordeiro desde a fundação do mundo. Esta foi a minha contribuição. Espero que os meus irmãos dêem uma boa lição. E eu vou tentar ser mais sucinto. A conclusão diz: a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é nossa verdadeira Páscoa, correto, absolutamente correto. O Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Essa conclusão maravilhosa. Deus abençoe meus irmãos, oreis uns pelos outros, oreis por mim, e vamos continuar. Temos muito o que fazer e eu espero contribuir enquanto for possível. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Abençoa meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Guarda cada professor, todos os alunos, os superintendentes das escolas bíblicas dominicais, os teus filhos em toda a terra. Querido Pai, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pela nossa comunhão. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos a contribuir na próxima lição. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.